Michel de Biologia. Estamos aqui para a nossa segunda aula de genética molecular. Na primeira falamos da estrutura e composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, como são organizados, e agora vamos entender como é que eles funcionam. Como falei na outra aula, genética é o ramo da biologia que busca explicar duas coisinhas, como as características, que nós vamos chamar a partir de agora de fenótipos, são passadas de pai para filho, e como é que as características fenotípicas são determinadas no indivíduo. Determina a sua cor do cabelo, sua cor do olho, seu tipo sanguíneo, sua densidade óssea. Então nós veremos que essas duas perguntas têm três fenômenos bioquímicos que podem explicar. Nós vamos ter três propriedades dos ácidos nucleicos. Nós veremos que o DNA, que é a nossa principal molécula informacional nas células, ele consegue agora guardar a informação na sequência de nucleotídeos de bases nitrogenadas que ele apresenta. Adenina, guanina, citosina e timina. Ora, se eu quiser passar essa mesma informação para uma nova célula, para um descendente, eu preciso copiar com precisão essa molécula, construir outra com a mesma sequência. E nós teremos a replicação ou autoduplicação, que vai ocorrer na chamada fase S da intérfase. Então, a replicação explica a nossa primeira pergunta. Como é que as características são passadas de pai para filho? Como é que uma nova célula sabe o que ela tem que fazer? Que o DNA da célula-mãe é copiado para a célula-filha, porque o DNA do pai e da mãe é passado para os descendentes. Então, a replicação explica a herança de características, a hereditariedade. Agora, como eu explico a determinação das características fenotípicas? Cor do cabelo, cor do olho, tipo sanguíneo. Todas as características de um indivíduo são consequência direta ou indireta da atividade de uma proteína, seja ela estrutural ou catalisadora, uma enzima. Então, todas as características que nós temos, tipo de cabelo, cor do olho, tipo sanguíneo, pigmentação da pele, são consequência de proteínas que apresentamos. Por exemplo, pigmentação da pele é consequência da quantidade de uma proteína chamada melanina, que nós produzimos em células chamadas melanócitos. Quanto mais melanina você tem, mais escura é a sua pele. Opa, então a proteína melanina é produzida sobre ordem de quem? Abre aspas, sobre ordem do DNA. Mas o DNA está lá no núcleo, Michel. Como é que ele vai coordenar a síntese proteica que vai acontecer nos ribossomos do citoplasma? O DNA não vai sair do núcleo, mas o DNA serve de molde para construir os RNAs. E dos três tipos que a gente falou na outra aula, o RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico, que são produzidos em diferentes regiões do DNA. Pensem no DNA como um livro de receitas. E ao longo de sua extensão, eu tenho várias receitas. Cada segmento de DNA que codifica um RNA, eu vou chamar de gene ou cistron. E aí nós vamos produzir os três tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. A produção de qualquer um dos três tipos de RNA, a informação do DNA é transcrita de modo complementar, a gente vai ver já já isso, na forma de um RNA. Nós vamos chamar isso de transcrição. E aí, os RNAs, mensageiros transportador ribossômico, vão para o citoplasma e vão coordenar a síntese proteica. Desses, poderíamos destacar o RNA mensageiro, que terá sua sequência de nucleotídeos, com base nitrogenada adenina, guanina, citosina e uracila, traduzida numa sequência de aminoácidos. A sequência dos nucleotídeos do RNA mensageiro determina a sequência dos aminoácidos na proteína. Então, a informação do RNA será traduzida numa proteína, vamos chamar isso de tradução. Transcrição, que é quando o DNA serve de molde para fazer RNA, e tradução, quando o RNA, principalmente o mensageiro, determina a síntese da proteína. Transcrição e tradução explicam a outra pergunta: como as características são determinadas, como os fenótipos de um indivíduo agora são determinados. Beleza? Então nós vamos ver a descrição de cada um deles. Nós vamos agora discutir cada um deles. Como que ocorre a replicação? Como que ocorre a transcrição? Como que ocorre a tradução? Já para a gente começar a falar de replicação, o que a gente tem que pensar agora? Como é que você copia alguma coisa? Eu preciso olhar para o original e me basear nele e fazer a minha cópia. Essa é a ideia. Quando falamos na replicação do DNA, vejam vocês à esquerda, nós temos o DNA dupla fita, como falamos na outra aula de ácidos nucleicos, pareado A com T, C com G, 2 pontos de hidrogênio entre A e T, 3 pontos entre C e G. Esse DNA ele tem que ser agora aberto. Por quê? Porque eu vou usar cada uma das fitas originais como molde
para construir uma nova complementar. E aí eu terei duas moléculas. Isso será a replicação, que, volto a dizer, acontece na fase S da intérfase. Peraí, então eu preciso romper as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas para poder abrir a fita. Quem vai fazer isso? Uma enzima chamada helicase. Devemos lembrar que toda e qualquer reação que acontece na célula é facilitada, é catalisada por algum tipo de enzima. A helicase corta, cliva, quebra as ligações de hidrogênio, afasta as duas fitas originais. Veja aí a fita arroxeada e a fita amarelada. Elas se abrem. E aí o que acontece? Usando a fita original de molde, uma enzima chamada DNA polimerase traz nucleotídeos que foram sintetizados ou obtidos na alimentação e vai encaixá-los de modo complementar. Então, se na fita original vocês olharem ali, eu tenho à direita a fita amarela, eu tenho uma timina, a DNA polimerase traz o nucleotídeo. Mas ela sabe qual vai trazer? Não. São várias DNAs polimerases. Elas trabalham por tentativa e erro. Se a DNA polimerase tem uma timina na fita original, traz uma guanina, vai encaixar. Então ela vai embora. O não encaixe significa que não é aquela base que eu quero. Vai embora. Quando, ao acaso, vem uma DNA polimerase trazendo a base complementar, que neste exemplo aqui na fita amarela à direita, a timina, eu teria a adenina sendo encaixada. A DNA polimerase, principal enzima responsável, traz o nucleotídeo, encaixou, reconstrói as pontes de hidrogênio e vai embora o caminhão sozinho. Pense na DNA polimerase justamente como um caminhão, um transportador, que traz os nucleotídeos de DNA e vai encaixando, construindo essa fita azul nova, complementar. Quando eu tenho timina, coloco adenina. Quando eu tenho adenina, coloco timina. Quando eu tenho citosina, coloco guanina. Quando eu tenho guanina, coloco citosina. Usando a fita amarela de molde, construí um azul complementar. Usando a fita arroxeada de molde, construí outro azul complementar. O que eu tenho ao final do processo? Duas moléculas idênticas, com a mesma sequência de nucleotídeos, mesma sequência de bases nitrogenadas. Duas moléculas idênticas entre si, idênticas ao original. Cada uma delas vai para uma nova célula. É assim que eu formo as duas cromátides irmãs nos cromossomos, que depois vão ser separados na mitose. Qual é o sentido da construção da nova molécula? Sempre no sentido 5' 3'. Como nós já falamos dessa orientação na outra aula, eu começo da extremidade mais próxima do carbono 5 da pentose do último nucleotídeo e vou na direção da outra extremidade, que vai ter o carbono 3 da pentose do nucleotídeo mais próximo da terminação. Então, eu sempre vou construir no sentido 5', 3'. Beleza, galera? Então, a replicação está permitindo que eu faça a cópia do material genético para as novas células. Mas vejam vocês, olhem as novas moléculas. Cada uma delas contém uma fita original, amarela embaixo, roxinha em cima. E construiu-se uma fita nova, azulzinha em ambos. Então, cada nova molécula de DNA conservou metade da fita original, metade da molécula original, uma fita, e construiu a outra complementar. Por isso que esse processo é chamado semiconservativo, que cada nova molécula de DNA dupla fita conservou metade da molécula original, uma fita, e construiu outra que é inédita. Tudo bem? Isso é a replicação. Isso explica a hereditariedade. Como é que eu estou transmitindo as minhas receitas para as novas células, para os descendentes. Legal. Então, a replicação, como a gente falou, é uma das propriedades dos ácidos nucleicos e explicou uma das questões que tínhamos quanto à genética. Agora vamos ver as outras, que vão explicar como as características são determinadas. Primeiro, agora, como é que o DNA serve de molde para construir o RNA que vai até o citoplasma coordenar a síntese proteica? Pensem no DNA como um livro de receitas. Lá na duplicação, eu tive que abrir esse livro inteiro para copiar ele. Agora não. Eu vou abrir apenas na página que me interessa, na receita que me interessa. Então, o DNA ele é dividido em regiões que servem de molde para RNAs. Essas regiões, essas receitas são chamadas de genes ou cistrons. Então, eu tenho uma região agora no início do gene, que é a região promotora. Uma enzima vai reconhecer essa região e, a partir dela, vai cortar as ligações de hidrogênio, abrindo a dupla fita. Então, eu reconheço a região promotora, vou fazer a clivagem,
corte das pontes de hidrogênio pela ação de uma enzima. E aí o que nós temos depois? Uma das fitas apenas do DNA vai servir de molde, a outra não participa do processo. Então nós teremos uma fita ativa ou molde ou transcricional, que será essa azul no nosso desenho, e a fita passiva ou não transcricional, que não participa do processo, que será essa vermelha. Nós vamos ter agora uma enzima que traz nucleotídeos de RNA e tenta se encaixar na fita ativa do DNA de modo complementar. Atenção! Se eu tiver citosina na fita ativa do DNA, eu vou encaixar o nucleotídeo de RNA com guanina. Se eu tiver guanina no DNA, vou encaixar citosina no RNA. Se eu tiver timina no DNA, vou encaixar adenina no RNA. E quando eu tiver adenina no DNA, eu vou encaixar uracila ou uracil no RNA. Então, ao invés da timina, nós temos a uracila nas bases nitrogenadas do RNA. Quem faz isso é a RNA polimerase. A RNA polimerase traz os nucleotídeos de RNA que a gente sintetizou ou produz na alimentação, ou consegue na alimentação, e aí vai encaixando de modo complementar. Quando chegar no final dessa região, que é o gene, o RNA transcrito é liberado. Diferentes regiões do DNA, do nosso livro inteiro de receitas, apresentam diferentes genes. Cada gene vai codificar um RNA diferente. Tanto o mensageiro, quanto o transportador, quanto o ribossômico são produzidos dessa maneira, que eu citei agora, mas em diferentes regiões, como se fossem diferentes páginas de um livro. Depois disso, você fecha o livro. Depois que o RNA foi produzido e ele sai daqui por ação enzimática, uma enzima reconstitui as pontes de hidrogênio, é como se você fechasse a página do livro. Então, a transcrição é a síntese do RNA mensageiro ou transportador ou ribossômico a partir do DNA. Cuidado! Em eucariontes, o RNA mensageiro é dividido em segmentos codificantes, exons, e segmentos não codificantes, que ficam alternados, introns. Então, ao longo do RNA mensageiro produzido, você vai ter sequências que vão ser significativas para a construção da proteína e sequências que não serão. Ainda no núcleo, depois que o RNA mensageiro é produzido, ele cliva, ocorre o corte das regiões espaçadoras, eu tiro os introns e fico apenas com os exons, formando um RNA mensageiro maduro que vai ao citoplasma ser lido. Isso é chamado de splicing ou maturação. Então, em eucariotos, o RNA mensageiro que foi produzido, ele não vai direto para o ribossomo, ele vai passar por um processo de maturação ainda no núcleo, no qual eu retiro as sequências espaçadoras. E aí vocês me perguntam, Michel, para que ele tem isso? Por que ele não é todo codificante? É uma proteção contra alterações no material genético, contra mutações. Nós vamos depois ter outra aula sobre mutação. Se eu fizer uma alteração no material genético, uma alteração no DNA, isso pode alterar a proteína, levando a uma característica muitas vezes anômala, uma característica diferente, uma mutação. As mutações podem ser boas em termos evolutivos, mas elas não podem acontecer em grande quantidade. Então, uma proteção contra mutações espontâneas é a divisão do gene em exons e introns. Por quê? Porque se tiver uma mutação no intron, não vai afetar a proteína, porque o intron vai ser descartado mesmo. Então, ter o gene dividido em palavras e espaços, segmentos codificantes, alternados com segmentos não codificantes, protege a informação, na verdade, contra qualquer alteração. Tudo bem? Produzimos os 3 tipos de RNAs, agora eles vão ao citoplasma e vão ser usados na síntese proteica. Já falamos sobre o mensageiro, mas devemos destacar que o mensageiro será organizado em trincas. Isso vai ser o nosso código genético. Cada trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro, que vai codificar um aminoácido, a unidade da proteína, eu vou chamar de códon. Então, aqui nessa imagem você vê o códon GCA. O códon GCA vai determinar um aminoácido específico na proteína que eu quero produzir. Mas como é que eu vou ler essa informação? Nós veremos já já. O ribossomo é formado por 2 unidades que envolvem o RNA mensageiro e ele vai deslizar pelo RNA mensageiro, permitindo agora que os RNAs transportadores encaixem trazendo os aminoácidos. Espera aí, qual o sentido de leitura do RNA mensageiro? Mais uma vez, 5' 3'. Começa na extremidade 5' do RNA mensageiro e se dirige para 3'. Mas espera aí, à medida que o ribossomo vai passar, eu vou ler a informação de 3 em 3.
O ribossomo terá 2 sítios de leitura para os códons, o sítio P e o sítio A. Mas como é que isso vai acontecer? Quem vai trazer as unidades formadoras das proteínas, os aminoácidos? Aqui à direita vocês estão vendo um RNA transportador, que também é fita simples. Ele é 5 linha, 3 linha, mas vejam que ele é pareado com ele mesmo e adquire esse formato de trevo. Na extremidade 3 linha, ele vai carregar um aminoácido. Cada transportador leva um aminoácido por vez. E cada transportador leva um aminoácido específico. Como assim, Michel? O transportador vai ter que se encaixar no mensageiro dentro do ribossomo. Como? Se vocês olharem a alça em azul, oposta à extremidade livre, ela vai ter uma trinca de nucleotídeos que deverá se encaixar na trinca do RNA mensageiro. Se a trinca do mensageiro é o códon, a trinca do transportador, como é oposta a ele, complementar a ele, será chamada de anticódon. Galera, cuidado com isso. O vestibular vai dar a vocês frequentemente tabelas com as trincas, com os códons, para vocês trabalharem. Cuidado. Códon pode ser de DNA ou de RNA mensageiro, como a gente está falando aqui. Como é que eu vou saber, Michel, se o códon é de DNA ou de RNA mensageiro? O DNA pode ter timina, o RNA pode ter uracila. Então, se aparecer uma tabela que tem timina nos códons, é códon de DNA. Se aparecer uma tabela que tem uracila nos códons, é códon de RNA mensageiro. Cuidado, anticódon é a trinca daquela alça do RNA transportador que se encaixa no mensageiro. Então, anticódon é sempre no RNA transportador. Como que a gente pode observar agora o dinamismo do processo? Desse jeito. Olha lá em cima, no retângulo azul, você vê uma linha azul passando pelos ribossomos avermelhados. Essa linha é o RNA mensageiro. À medida que ele passa pelo ribossomo, ele vai lendo a informação, os transportadores vão trazendo os aminoácidos e vai formando ali a proteína esverdeada. Ora, como isso acontece? Olha a imagem ampliada aqui embaixo. Então, o ribossomo vermelhinho vai deslizando pelo RNA mensageiro, 5 linha, 3 linha, e ele vai lendo 2 códons por vez. O que é ler o códon? Permitir que um RNA transportador se encaixe ali com o anticódon. Então, se vocês olharem na imagem, tem ali um códon AAG. Aí vem o transportador com o anticódon UUC. Encaixou, uma onda de despolarização percorre a molécula, o RNA-T, e ele libera o aminoácido. Vem outro transportador agora, códon de leitura CCU. No RNA mensageiro, vem o transportador GGA, encaixa A com U, C com G, libera o aminoácido prolina que se encaixa na cadeia de aminoácidos. Eu vou formando a proteína. À medida que o ribossomo desliza pelo mensageiro, ele permite o encaixe dos transportadores, eu vou trazendo os aminoácidos e vou montando a minha proteína. Então, meus amores, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro está determinando a sequência de aminoácidos agora da proteína produzida, do polipeptídeo. Então, nós podemos dizer que o RNA mensageiro está sendo traduzido numa proteína. Isso é tradução. A transcrição que vimos agora há pouco, síntese do RNA, e a tradução, leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo, permitem a síntese de proteínas que vão realizar funções mais variadas na célula. Todas as características que nós temos são consequência dessas proteínas produzidas, de acordo com a sequência do DNA, em última análise. Isso, o DNA determinar agora a sequência das proteínas, a sequência dos aminoácidos das proteínas, é o que nós chamamos de código genético. Cuidado, esse esquema mostra aqui todo um resumo da transcrição e da tradução continuamente. Então vocês veem aqui à esquerda a RNA polimerase, aquela bolinha azul, usando o DNA de molde, produz os 3 RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico, em diferentes regiões. O mensageiro verdinho vai ser lido pelo ribossomo amarelo aqui embaixo, permite o encaixe dos transportadores, eles vão liberando os aminoácidos e eu vou formando a minha cadeia polipeptídica, a minha proteína. Transcrição e tradução explicam como o DNA influencia, determina, coordena a síntese das proteínas do citoplasma e assim determina as características do ser. Ora, aí vem uma pegadinha. A relação entre a trinca de nucleotídeos do DNA com a trinca do RNA mensageiro e, consequentemente, com o aminoácido a ser determinado, é o que eu vou chamar de código genético. Espera aí. O código genético, então, é quando eu tenho uma certa trinca determinando um aminoácido.
Quantas trincas diferentes eu posso ter? 4 nucleotídeos organizados 3 a 3. Olhando a tabela, que não é para decorar, o exercício vestibular te dá isso, na prova você vai ter isso. A tabela do código genético. Aqui estou mostrando a relação sobre as trincas do RNA mensageiro, vejam que tem uracila nas trincas, com o respectivo aminoácido que ele determina. Agora, peraí, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, se eu olhar aí, eu tenho diferentes códons determinando o mesmo aminoácido. Olha lá à direita de vocês, lá embaixo, a valina. Perdão, à direita, à esquerda de vocês, lá embaixo, a valina. A valina é determinada pelo códon GU, ou pelo códon GUC, ou pelo códon GUA, ou pelo códon GUG. Então não existe apenas um códon que determina o aminoácido. Diferentes códons têm uma função que eu poderia chamar de sinônima. Códons diferentes determinam o mesmo aminoácido. Isso confere uma propriedade ao código genético, nós vamos chamar de degeneração. O código genético não é específico, ele é degenerado. E isso tem alguma importância? Claro que tem. Imagine se o código genético fosse específico, só um códon determinasse um aminoácido. Então, só o códon GUU determinasse a valina. Aí, se eu tivesse uma mutação, uma alteração na sequência, eu já ia determinar outro aminoácido. E se eu mudar um aminoácido na proteína, eu já mudo alguma característica dela, já tem alguma mudança, já tem alguma consequência. Agora, nesse modelo, GUU determina a valina. GUC também. Se eu tiver uma mutação, mudar de GUU para GUC, eu estou determinando o mesmo aminoácido. Ou seja, a mutação é silenciosa. Você não levou a mudança no aminoácido, você não muda a proteína, você não muda a característica do ser. Então, é mais um mecanismo de proteção contra mutações espontâneas. Falei em 2 mecanismos nessa aula, hein? A organização do gene em eucariotos, só em eucariotos, em exons e introns, e o código genético degenerado, agora em todos os seres. Isso funciona como uma ferramenta, mais uma ferramenta para evitar alterações espontâneas no material genético. Segundo ponto é o seguinte: o que descobrimos ao longo do tempo? A ciência observou, e se eu pegar um códon agora, lá em cima, por exemplo, fenilalanina, UUU, se eu pegar esse códon no RNA mensageiro de uma bactéria, determina a fenilalanina. Se eu pegar esse códon no RNA mensageiro de um fungo, determina a fenilalanina. Se eu pegar esse códon no RNA mensageiro de uma planta, um briófito, um musgo, determina a fenilalanina. Se eu pegar esse RNA mensageiro agora, esse códon no RNA mensageiro humano, o determina a fenilalanina. Espera aí, em todos os seres vivos eu tenho exatamente esse código. Cada códon que aqui está determina o mesmo aminoácido em todos os seres vivos conhecidos, todos, até nos vírus, que são parásitos obrigatórios, usam essa codificação. Ou seja, o código genético é universal. Então, aqui nós temos as duas propriedades. Ele é degenerado e ele é universal. Degenerado porque eu tenho mais de um códon para determinar o aminoácido, e universal porque todos os seres têm o mesmo código genético. Espera aí, o fato de ser degenerado é uma proteção contra mutações espontâneas. O fato dele ser universal, aí bicho pega. Quando você vê 2 ou mais pessoas que têm o mesmo sobrenome, você não fala que elas têm um ancestral comum, que elas têm um parente comum, um avô, um tataravô em comum? Pois bem, se todos os seres vivos, todos têm o mesmo código genético, o que isso prova? Que todos eles têm a mesma origem, que eles têm a mesma origem evolutiva, que todos os seres do planeta têm o mesmo ancestral, têm um ancestral comum. Então, o código genético universal é uma das maiores provas que nós temos da evolução biológica, da ancestralidade. Tudo bem, galerinha? Cuidado. Direto aparece em vestibular pegadinha falando: eu vi que o código genético da bactéria é diferente do humano. Não, o código genético é universal. O código da bactéria é o mesmo do humano. O que diferencia a bactéria do ser humano é a sequência dos nucleotídeos, ou seja, a sequência dos genes e a quantidade de genes. Tá? Essa é a diferença das espécies. O código é o mesmo em todas, mas a quantidade de genes e a sequência dos nucleotídeos muda de uma espécie para outra. Tudo bem? Belezinha, galera? Isso aqui a gente fecha nossa aulinha de código genético, de genética molecular. Espero que tenha sido adequado para todos. Um abraço.